Caros amigos, de volta, mais um programa, mais um convidado. Eu tenho sempre convidados especiais, até cansa. Mas este é mesmo especial. É o escritor Pedro Almeida Maia. Eu tenho falado nele a várias pessoas e eu menciono o nome dele e, felizmente, eu fico satisfeito porque as pessoas dizem sei quem é, o autor de... e mencionam um livro e outro livro, porque o Pedro Almeida Maia, sendo jovem, já tem uns cabelinhos assim que eu duvido se aquilo é assim, tão jovem como ele diz que é. E já tem uma carreira literária notável, sobretudo com os seus 2 últimos romances. A apresentação dele vai ser feita pelo próprio, vamos passar já aqui, porque os ouvintes querem ouvir o Pedro Almeida Maia e, quanto a mim, estão fartos de me ouvir. Bem-vindo, um prazer tê-lo aqui na América, assim, de repente apareceu. Como é que foi isso? Como é que foi esta viagem à América? Olá, Onésimo, obrigado por me receber aqui. Prazer. Como é que foi? Veio aí assim, veio a nado? Né? Não. Vim como a maior parte de nós sobre as asas e não do que vamos falar a seguir no Vão da Roda. O que é que trouxe cá? 3 motivos muito fortes. O primeiro é um motivo familiar. Uma viagem prometida já há muito tempo para retomar contacto com a família. Tenho família em Boston. Todos os açorianos têm, sim. Não em Boston, mas na América. Sim. E este regresso já estava, digamos, adiado há muito tempo. E então, desta vez, eu disse a mim próprio que seria o momento certo para retomar o contacto com a família. Também tem um segundo motivo que tinha a ver com estar com leitores deste lado, porque os 2 romances mais recentes que eu editei geraram muita curiosidade do lado de cá do Rio, também por culpa sua, também referi muitas vezes estes livros. Aqui já referi, nos programas já referi, mas depois... E então a possibilidade de estar com as pessoas, penso que era importante. Não é? Era importante recuperar esse tempo desde pelo menos 2020, quando saiu o Ilha América. E o terceiro motivo, que também é um motivo forte, não é o motivo mais forte, mas é já agora, começar a visitar certos locais de um novo romance que eu estou a escrever, cuja história se desenrola aqui no estado de Massachusetts. Se desenrola no estado de Massachusetts. Nós estamos. Mas também, Massachusetts. sim, mas também em Rhode Island. Uhum. Sim. Muito bem. E quantos dias por aqui? Como é que foi? Já tinha estado aqui, você? Sim, mas já há muitos anos. Há muitos anos? Há quantos anos? Eu tinha 8 anos. Portanto, 8 em 1987. Lembra-se de alguma coisa dessa altura? Lembro-me de muita coisa. É? Marcou-me, foi uma viagem que me marcou. Os chocolates, não? Também. Os candies. Os candilhos. Marcou-me por vários motivos, mas as paisagens, as sensações, os cheiros. Com 8 anos. Sim. E veio visitar familiares também? Sim, eu vim visitar, exatamente. E esteve onde? Também em Boston. Em Boston. Portanto, este retorno tem esse lado emotivo. Tem quase como recuperar as sensações que eu retive daquele tempo. E juntar isso àquilo que eu agora faço, não profissionalmente, né? Profissionalmente sou psicólogo do trabalho, psicólogo organizacional, aqui é o Industrial Organizational Psychologist. A gente vai falar disso. Mas a escrita sendo uma atividade que já me ocupa uma parte considerável do meu tempo, e juntar isso ao resto, acho que foi muito bom. O Edward Lima, quando foi pôr o seu nome, escrever o seu nome que aparece aqui por baixo no ecrã, perguntou-me qual é o título que se dá. E eu disse escritor. Quer dizer, eu pensei assim, ele é psicólogo, mas aqui o que conta é escritor e é como escritor que eu convido e não como psicólogo. Felizmente não preciso dizer psicólogo, mas o que lhe deu notoriedade foi o facto de ser escritor. A gente já vai entrar nesse assunto. De onde é que lhe veio essa ideia de se pôr a escrever? Como é que foi isso? Eu tive um empurrão bastante grande por parte da minha mãe. A minha mãe sempre gostou de ler, mesmo enquanto jovem, e era quase como um fruto proibido. Não era muito bem visto uma rapariga estar a perder muito tempo a ler. E ela começou-me a oferecer imensos livros enquanto jovem,
E eu fui sempre, digamos, consumindo tudo aquilo que ela me trazia. Tive também a feliz coincidência de viver na casa ao lado do Manuel Ferreira, na Canada dos Ingleses. Manuel Ferreira era um escritor açoriano, famoso sobretudo, começou a ser muito famoso. Ele é um jornalista do Correio dos Açores há muitos anos, mas escreveu um conto que depois publicou em livro, que se tornou muito famoso, chamava-se O Barco e o Sonho, em que ele contou a história da fuga de São Miguel de dois miquelenses que construíram um barco e se puseram por aí fora. Eu tive aqui neste programa o Vítor Caetano, um deles, e conversei com ele. Portanto, o Manuel Ferreira era esse jornalista, escritor, e era seu vizinho. Era meu vizinho. Eu via-o imensas vezes a sair de casa. Nunca o abordei, nunca tive essa coragem. Nunca. Não teve coragem. Era muito, digamos, introvertido, criança, não tive essa coragem. O que é que diziam dele? Eu só tinha uma imagem de uma pessoa impecavelmente vestida, com uma postura muito, muito correta, mas depois conheci outras pessoas que o conheceram diretamente e que me falaram, uma pessoa muito divertida, muito, portanto, com muita graça, não é? Que encarava a vida de uma maneira muito divertida. Isso também foi outra influência. Depois, aos 13 anos, tive uma guitarra clássica e comecei a aprender e a escrever poemas ali para as minhas primeiras conquistas amorosas e fazia umas músicas que hoje em dia me envergonho. Mas conquistou alguma na altura? Deu para isso? Se calhar. Mas não vamos falar disso. Não vamos falar. Se calhar. Entrei pela música, tive um agrupamento musical que éramos os Corsários e tocámos em São Miguel 30, 40 vezes por ano. Eram conhecidos. Eu era guitarrista, guitarra solo, também fazia segundas vozes e escrevia também algumas das letras. O Emanuel Jorge Botelho, um grande poeta dos Açores, também era dos Sombras. Sabe disso? Sim. O Emanuel Jorge Botelho, que é um grande poeta dos Açores, já da minha idade, portanto já não é nada jovem, era um famoso cantor nos Sombras. Só que depois tornou-se difícil marcar ensaios, havia pouca disponibilidade por parte de um ou outro elemento, eu próprio, não é? As nossas vidas mudaram e eu deixei a música arrefecer. Não é? Comecei a dedicar um bocadinho mais à escrita, apareceu um concurso literário em 2010, que era o concurso literário de Letras em Movimento. Eu estava numa fase de mudança da minha vida e então decidi começar e acabar um texto como devia ser, não é? Como devia ser sempre. E assim o texto saiu vencedor, foi o primeiro, deu origem depois à publicação em 2012 do meu primeiro livro, do meu primeiro romance. Se chama? Um policial chamado Bom Tempo no Canal. Bom Tempo no Canal. Não tem nada a ver com o Nemésio. Mas porquê é que foi buscar esse título então? Era uma palavra-chave. Era uma senha, contrassenha dos malfeitores. Sim. Eles falavam entre si, perguntavam se havia bom tempo no canal. Sim. E, consoante a resposta, eles abriam a confiança para a continuação do diálogo. Não tem absolutamente nada a ver. Há uma história que um indivíduo, uma mulher recebe telefona, alguém telefona e um casal está na cama e ele diz, e a voz de lá pergunta: a Costa está livre? E disse: Costa está livre? Como é que eu hei de saber? Eu moro a 200 km da costa. Enfim, e depois? Então a senha era Bom Tempo no Canal. Pronto, e esse livro conquistou leitores, conquistou, digamos, a simpatia de alguma crítica. E o que eu fiz foi continuar a escrever. Senti-me motivado a continuar a escrever. Escrevi um segundo romance, sendo a continuação deste, capítulo 41, que falava da redescoberta da Atlântida, da possibilidade dos Açores terem sido a Atlântida no passado. Depois escrevi uma novela chamada... Fica um bocadinho nesse na Atlântida, você foi nessa cantiga, como é que é? Eu lembro-me de ver o livro surgir e eu ia meter-me consigo, mas a gente não se mete com os escritores, porque os escritores têm o direito de inventar, fazer o que quiser, mas não, por onde é que você andou nessa aventura da Atlântida? Há várias teorias sobre a possível localização da Atlântida. Uma delas aponta para a possibilidade de ter sido nos Açores. E eu simplesmente peguei em todos os argumentos que eu encontrei que pudessem justificar isso e construí uma narrativa. Eu estou a dizer isso porque a gente depois vai pegar nisso no romance com base real. Mas continua, faça um pouquinho. Em paralelo, estava-se a discutir muito a possível presença de outros povos nos Açores, antes dos descobrimentos portugueses, e eu também reuni alguma informação sobre isso.
e juntei. Pronto, uma trama relacionada com será que foi mesmo? Será que poderá ter sido a Atlântida? E aí também mete o seu faro de isto, o público está interessado nisso, vai gostar dessa história e tal. Um bocadinho. Já vamos, é mais por lenha na fogueira do que propriamente acreditar ou alimentar. Sim, é mais sim. para alimentar a discussão do que participar nela. Sim. Voltamos a isso. Então, em que é que ficou a Atlântida? Não, a Atlântida, supostamente, não tendo ainda sido encontrada, verdadeiramente. Acho que todas as teorias são plausíveis, umas mais bem justificadas do que outras. Então, o argumento principal tem a ver com o ponto triplo em que os Açores se encontram, tectonicamente falando, e o platô dos Açores que se encontra a 3 km de profundidade. Portanto, se nós vazássemos o Oceano Atlântico 3 km, nós teríamos um território bastante mais vasto, que seria uma ilha-continente, equivalente àquilo que Platão descrevia, que por sua vez tinha ouvido e que deu origem àquela narrativa dele. A primeira grande crítica feita ao Platão é feita por um miquelense em 1590, é com o nosso Gaspar Frutuoso. Destrói completamente a teoria de Platão e diz, por invenção, aliás, enfim, bom, de qualquer maneira, mas isso para os romancistas, isto tudo bem. E depois, o romance a seguir foi? Depois, 9 Estações, que fala é uma novela. 9 Estações, Açores. 9, é? 9 estações tem 2 leituras. Sim. Tem uma leitura que são as 9 ilhas dos Açores, cada uma corresponde a uma estação, mas também há as estações do ano, que nos Açores nunca são. Eu defendo que não são só 4. Eu defendo que são 9. Então temos a primavera outonada, temos o inverno primaveril, então faço uma brincadeira. Para mim há 2, chuva e não chuva. A chuva acontece a maior parte do ano. Pronto, faço uma brincadeira, faço um trocadilho com as estações do ano. Mas é a história de uma moça canadense que regressa aos Açores com um poema que indica a possível localização de um tesouro, que está num ilhéu, por sua vez, de uma ilha a ocidente. Isto tem alguma intertextualidade, um diálogo com a Ilha Tesouro? Não propriamente. Quer dizer, se calhar tem um pouco disso, não é? Pronto, eu li muita coisa de ficção científica também, isso pode ter influenciado algumas dos meus enredos. Depois disso, escrevi A Viagem de Junho, publiquei em 2019, coloco os Açores em 2050, no ano 2050, escrita ainda antes da pandemia, coloca os aviões todos em terra devido às alterações climáticas, torna-se muito difícil viajar de avião, e então as pessoas passam a viajar em comboios subaquáticos. E os Açores são pioneiros porque há uma pessoa que, em termos de arquitetura, inova primeiramente nos Açores e usa os Açores quase como uma plataforma de testes. Então nós queremos ir de uma ilha para a outra, andamos debaixo do mar. Se queremos ir de Lisboa a Nova Iorque, também podemos fazer em poucas horas. Há um projeto para um comboio transatlântico, cuja construção se prevê demorar cerca de 100 anos. Chama-se mesmo Transatlantic qualquer coisa. Isso é uma Atlântida. Isso é uma Atlântida do futuro. Se calhar. Eu estou com o escritor Pedro Almeida Maia. Um prazer enorme estar com ele aqui. O Pedro é um senhor escritor, hoje é um dos excelentes, dos melhores escritores dos Açores, e é um prazer ter um representante dessa nova geração de escritores açorianos. Deu um salto aqui à Nova Inglaterra e vamos continuar este programa e voltaremos para mais um, porque um programa não vai dar para cobrirmos todos os assuntos que eu gostaria de cobrir com ele. Até daqui a breves instantes. Até já.